Excelente sábado para todo mundo, mais um dia de intertemporada na Toca da Raposa, com os jogadores do Cruzeiro focados nesta retomada do Campeonato Brasileiro. Dia 22 tem duelo contra o Internacional jogando em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. É o Cruzeiro às 9h30 da noite, fora de casa. Antes, os amistosos, dia 4 de julho, contra o Defensor, às 4h da tarde no Mineirão, e a Itatiaia transmitindo com imagem, e no dia 12 de julho tem um amistoso com o Grêmio, essa partida que vai ser disputada em Brasília às 5h da tarde. E o Cruzeiro vai também organizando o elenco. Além de contratações, o Cruzeiro contratou o Rojas, jogador que já está treinando aqui na Toca da Raposa, é realidade. O Cruzeiro tem o Janderson indo para o Moreirense, o Japa emprestado ao Mirassol, não foi com passe fixado, até para dar uma valorizada, atuar, vitrine importante. O Bruno Alves foi emprestado ao Norwich da Inglaterra, o Kaique vendido ao Como, a negociação de 14 milhões de euros, e o Wallace ontem se acertando com o Vitória da Bahia, o Wallace que estava afastado da equipe. Sobre Cauã Prats, esse jogador já está negociado, vai para o Borussia Dortmund da Alemanha a partir de agosto, quando completa 18 anos. E contratação, o Cruzeiro ainda não desistiu do volante argentino Santiago Sosa. Intertemporada que segue na Toca da Raposa 2, com 2 jogadores aí com as devidas atenções por parte do departamento médico. O Cauã Prats, ele está recuperado de uma lesão muscular que teve, uma lesão muscular importante. Eu tenho dúvida se o Cauã vai voltar a trabalhar normalmente com o grupo, até porque ele está negociado com o Borussia Dortmund, então não tem que ter nenhum risco a partir de agora. O atleta já está vendido e faltando aí 1 mês e meio para ele se apresentar ao clube alemão, uma tendência de que o Cauã Prats nem fique à disposição para os jogos quando o campeonato voltar. O Cruzeiro que tem aí o Gabriel Rojas contratado, tem o Gustavinho do Sub-20 treinando com o profissional e tem Cauã Moraes, tem Vidalba como opções ali em caso de ausência do Gabriel Rojas. O Cauã Prats, repito, que já está recuperado da lesão muscular importante que ele sofreu, mas dificilmente vai ter aí um jogo ou treinar com o grupo para não correr nenhum risco e atrapalhar a transferência para o futebol alemão. Cruzeiro e Como da Itália devem oficializar, não sei se neste final de semana ou se na outra semana, a negociação do Kaique. Ontem trouxemos aí todos os detalhes, já passou nos exames médicos, assinatura de contrato, 1 ano mais 4. O Kaique vai emprestado com aquela obrigação de compra que será ativada no meio do ano que vem e ele vai ficar em definitivo no Como da Itália. A diretoria segue aí no mercado ainda sem mais novidade quanto a movimentos de contratação. A única negociação que segue, a gente já trouxe, pelo menos informação que a gente tem, é a do atacante Gabriel Peck. Cruzeiro vai trazer o Peck, Valuzeiro? O Cruzeiro fez uma proposta, HG. Você acha que vai virar? Vai ter que fazer outra proposta. Pela necessidade que tem de trazer um ponta, seria algo ali em torno de 10. Ou seja, a gente está falando aí de uma diferença que pode ser entre o que o Cruzeiro estaria disposto a fazer numa nova proposta do que deseja o Los Angeles Galaxy, uma diferença que pode ser de $2 milhões, HG. Então, vamos observar aí essa próxima semana. É uma das posições que eu entendo que são emergenciais no Cruzeiro. Ah, mas o Arroio não está, mas o Sinisterra não está bem. Cara, mas o Sinisterra não tem uma garantia. O torcedor do Cruzeiro torce para que ele seja um cara realmente que tenha capacidade de seguir sendo usado continuamente. O Arroio é um jogador jovem ainda. O Renier, ele é mais... O Renier, de tanto falar Renier. O Peck, ele é mais... O Peck, ele é mais experiente do que o Arroio, mais experimentado, e é muito mais assim, ele tá com uma sequência, jogou continuamente nos últimos 3 anos em comparação ao Sinisterra. Ele tem capacidade de criação, cara, diferente do Arroio. O que eu quero dizer em relação a isso? Por ter uma característica um pouco diferente. Ser um cara que talvez possa atuar como um meia pelo lado, sabe? Embora ele tenha todas essas questões do drible,
de ir pra cima do adversário, de tentar chegar à linha de fundo o tempo inteiro, de sempre focar ali o gol. É um cara que tem ido muito bem na Major League Soccer. Eu o vejo tendo até uma característica diferente da do Arroyo, que é essa questão da construção mesmo da jogada. Ser quase um meia de criação em alguns momentos, se for necessário. Então, para mim, seria uma boa contratação do Cruzeiro. E eu vejo parte da torcida reclamando, não queria que fosse o Peck, acho que tinha que ser outro. É um nome que o próprio Arthur Jorge quer. Porque logo depois da Copa, né, tem seus compromissos, o Cruzeiro, obviamente, já nesse confronto contra o Flamengo, que é pesado, e aí o torcedor, que é o volante... Tem 6 jogos antes, né? Mas, não, estou dizendo sim, do claro, grande confronto, claro. né? Pelo tamanho do confronto com o Flamengo, eu entendo que, por mais que o torcedor do Atlético seja apreensivo, aguardando nomes, o do Cruzeiro, curiosamente, está ainda mais. Porque o confronto do Cruzeiro é com a grande potência do futebol sul-americano, né? Então, eu acho que faz sentido os dois torcedores cobrarem de seus clubes. Tá. Eu ainda, isso é uma coisa na minha cabeça, eu ainda acredito que o Arthur Jorge vai ser um cara capaz de potencializar as peças que ele tem. O Cruzeiro precisa, mas eu ainda acredito na potencialidade, porque ele mostrou isso. Se a gente pegar os 10 jogos, os 10 jogos do Arthur Jorge no comando do Cruzeiro dentro do campeonato, estou falando do Campeonato Brasileiro, dentro do Campeonato Brasileiro, ele é o vice-líder. Se o campeonato fosse os últimos 10 jogos, o Cruzeiro era vice-líder. Número. O Cruzeiro faz 8 rodadas pífias, inexistentes com o Tite. Pífia, 6 inexistentes. Com o Tite e 2 com o Wesley. E tem as duas do Wesley, 6 e 2, né? Mas pegar no período ali Tite e Wesley, vão nada. As 8 primeiras rodadas do Cruzeiro vão nada. Depois tem 10 rodadas com o Arthur, que mostra o desempenho do Cruzeiro, tá em números. Ô Eltinho, e assim, o que faz a gente acreditar que o Arthur vai fazer isso é justamente o fato dele rodar muito mais o elenco do que era rodado na temporada passada. Você olha pro Arthur, em alguns momentos ele escala o Sinisterra, o Arroyo, aí tem o Christian, ele já utilizou o Wanderson, ele coloca o Neisser para rodar no lugar do Caio Jorge em alguns momentos, ele mexe no meio-campo do time em várias situações, já usou o Lucas, o Romero, já usou o Gerson, o Mateuzinho. Então, assim, ele coloca o time para rodar muito mais. Eu reconheço que ele tem um elenco, para mim, hoje, melhor do que o da temporada passada, em termos de possibilidades, mas, porque assim, eu não considerava, por exemplo, o Sinisterra como um cara de potencial utilização na temporada passada. Era um cara que não estava saudável. E aí, nessa temporada, ele tem jogadores que estão saudáveis, ele roda bastante o time, e a gente vê o Cruzeiro mantendo um padrão de atuação. Mesmo sem o Gerson, o Cruzeiro consegue vitória. Mesmo sem o Matheus, o Cruzeiro consegue vencer lá no Pará o Remo, com o Bruno Rodrigues jogando de meia, de camisa 10. Então eu vejo no Arthur essa virtude de fazer e de conseguir potencializar os jogadores que ele tem à disposição. E, além disso, o elenco do Cruzeiro, para mim, é mais qualificado do que o do Atlético. O Arthur não chegou na coletiva e falou: nossa, nós precisamos de um jogador por posição na janela de transferências. Não vejo o elenco do Cruzeiro melhor do que o ano passado. O elenco é mais curto. O Arthur Jorge tem capacidade, sim, de tirar mais do elenco do Cruzeiro, mas são expectativas muito ruins de serem colocadas no segundo semestre do Cruzeiro, só o fato dele desenvolver e tirar mais desses jogadores. O Cruzeiro teve muitas dificuldades nos 2 meses em que ele comandou o time nos 18 jogos. Vão ser 7 meses pela frente. O Cruzeiro tem lacunas que já duram mais de um ano, exemplo do Romero. O Cruzeiro tem o Sinisterra ainda não é uma certeza. O Sinisterra ainda não é uma realidade. Ele conseguiu uma sequência que nunca conseguiu. O Arroyo oscila. O Bruno Rodrigues é um jogador que a gente não sabe até que ponto o Cruzeiro pode contar. Você tem Chico da Costa fora do baralho. Você tem Marquinhos. Uma peça também que... O que o Marquinhos pode... Hoje, não dá, Valuzeiro. O Wanderson. E o Wanderson? Também não. Tem alguns jogadores ali que precisam ser trocados. Você vai olhando, pra mim, hoje, o Cruzeiro tem um elenco mais curto do que tinha na parada do ano passado. O Cruzeiro precisa... O que ele tinha no banco ano passado? Cara, o Cruzeiro tinha Gabigol, o Eduardo que entrava. E a essa altura, no ano passado, eu não tô falando do final.
Mas a essa altura, no ano passado, o Eduardo conseguia ajudar. Até o Bolassi. Gente, eu tô pegando essa mesma época há um ano atrás. O Gabriel Bolassi, também. O Gabigol conseguia ajudar. Então, você tinha mais peças. Hoje, você tem ali um Kenji que tá entrando ainda timidamente. Você tem menos gente. A situação na lateral direita, você tinha uma disputa entre o William e Fagner. Cara, você tem... Beleza que você tem o Cauã Moraes. Mas o Cauã Moraes ainda não conseguiu, por exemplo, jogar do lado direito como ele jogou do lado esquerdo. Você tem só um lateral esquerdo que precisa de chegar e já jogar. Não é mais o Kaique, entende? Então, assim, pelo menos é como eu vejo a situação do Cruzeiro. Mas o que eu considero emergencial é o camisa 5 e o atacante lá de campo. Tem outras coisas. O que eu acho que o Cruzeiro... O que você acha que o Cruzeiro precisa, Valu? Emergencialmente é o camisa 5 e o atacante de lado de campo. O que o Cruzeiro poderia melhorar? Poderia qualificar trazendo um zagueiro, tá? Poderia qualificar trazendo mais um atacante para estar depois do Caio Jorge e antes tá na minha lista aqui. do Neiser. E um cara para ser o imediato assim que o Matheus Pereira não estiver no campo. Mas tem o Juan Gabriel. Gente, eu não acho que o Juan Gabriel... Tomara para o Cruzeiro e para o torcedor do Cruzeiro que o Juan Gabriel consiga ser desenvolvido nesse tempo de treino. Ele está integrado hoje no elenco profissional, mas não de forma definitiva. Mas eu tenho dúvidas se ele vai conseguir nesse tempo provar. Eu acho que deveria, porque o Juan Gabriel hoje, eu penso que ele é mais útil do que o Bruno Rodrigues entrando no lugar do Matheus Pereira, mas ele tem que provar isso, pro Arthur Jorge, não é na minha cabeça. Com certeza. Só a informação que o Guilherme está trazendo aqui, o Wallace já está em Salvador, né, para assinar contrato com a Vitória. Já temos a definição também, ou as informações, sobre a venda dos ingressos para o amistoso Cruzeiro Defenso no dia 4 de julho, sábado que vem, às 4 da tarde, no Mineirão. Essa partida tem uma organização, não é o Cruzeiro que está organizando a partida de fato, e de acordo com a organização da partida, inicialmente serão abertos setores laranja inferior, amarelo inferior, roxo inferior e azul inferior. Então, o antigo vermelho. Então, não tem setor superior ainda, com a intenção, pelo menos, dessa organizadora, de abrir o Mineirão, pelo menos nos setores superiores. Por enquanto, todos os setores inferiores, né? O roxo, o azul, o amarelo e o laranja estarão abertos. Como o amistoso não é organizado pelo Cruzeiro, aí a comercialização dos ingressos não seguirá as regras tradicionais do programa Sócio 5 Estrelas. Mas o sócio do Cruzeiro, ainda assim, terá direito à compra de pelo menos a meia entrada dos ingressos. Sendo assim, e aí eu vou subindo aqui, aí de repente vai aparecendo um vídeo aqui e vai cortando a minha informação. Mas os ingressos custam entre 50 e 120 reais. E aí vai depender do setor escolhido. Então o sócio não vai ter aquele mesmo mecanismo que já está acostumado nos jogos do Cruzeiro, porque é um jogo que não está sendo organizado necessariamente pelo Cruzeiro, mas a venda acontece de forma exclusiva pela plataforma Eleven Tickets. Só 5 estrelas, há uma promoção aí oferecida pela organizadora também da partida, tem detalhes já também no nosso site lá no Central da Toca. Os preços, o amarelo, R$100 a inteira, R$50 a meia, setor laranja também R$100 a inteira, setor azul a inteira R$120, o setor roxo também R$120. Então, 100 e 120 são os preços praticados, com direito também à entrada aí para todos os setores, para o sócio e também quem tem direito aí à meia entrada, os valores para o amistoso do próximo final de semana. Achei curioso, pelo menos não estão abrindo aí o setor superior, né? Não sei se o Cruzeiro, como não é o Cruzeiro, né, o organizador, como você já leu aí a notícia, não sei se vai sair acontecendo aquele escalonamento, né, de à medida que a venda for progressiva de abertura dos setores, mas já então o torcedor do Cruzeiro sabendo, né, quais preços serão praticados para esse jogo de retorno ao Cruzeiro da temporada 2026. Detalhes no Central da Toca, tem outros mecanismos aí da organizadora também, lá no Central da Toca tem esses detalhes, então para você que deseja ir ao jogo,
Acesse aí o centraldatoca.com.br e confira mais detalhes para você adquirir o seu ingresso para esse jogo da semana que vem, dia 4 de julho, às 4 da tarde. Fala pessoal, muito obrigado pela sua companhia, espero que a notícia tenha sido aí relevante para todos vocês, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo, peço o seu like antes de sair do vídeo aí para dar aquela força pro canal, tá? E quero deixar meu convite também para quem tá chegando aí agora e não conhece o canal e ainda não se inscreveu, fiquem à vontade aí para estar fazendo sua inscrição, tá bom? Só não esqueça também de ativar o teu sininho de notificação para você sempre ser avisado toda vez que sair uma notícia do Cruzeiro aqui no canal, tá bom? Fiquem à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aqui no vídeo. E claro, também peço o seu like é muito importante pra gente, ajuda demais o canal. A gente continua buscando cada vez mais notícias para vocês, sempre atualizando vocês em primeira mão. Então contamos com a sua ajuda de manter esse canal vivo e crescendo cada vez mais, tá bom? Fiquem à vontade para estar compartilhando esse vídeo com os amigos, tá? Esse canal aqui é de vocês, então façam dele o melhor de vocês. E fiquem à vontade também para estar olhando o canal, para estarem conhecendo o canal. Notícias só do Cruzeiro todos os dias para vocês, de domingo a domingo. Então fiquem aí à vontade no canal, tá bom? Um forte abraço a todos e assim que surgir notícia a gente volta atualizando aqui o canal para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força que vocês estão dando pro canal, o apoio e também pela preferência de vocês estarem aqui conosco. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!